noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou estar recebendo aqui o Gustavo Amorim. A gente vai falar sobre Cryon. É isso aí. Quem será Cryon? Quem já conhece sabe que é um trabalho belíssimo, né? Que vale muito a pena acompanhar. E a gente vai falar sobre Cryon e a transição planetária, tá bom? Então espero seja tudo ok para vocês, que o som esteja ok, que a imagem também esteja ok. Se puder me dar um retorno se tá tudo legal. Como é que tá o som para você? Oi, Zilda, como é que tá o som, Zilda? Tá ok? De repente eu posso tirar o fone se estiver dando interferência. Vamos aguardar aqui o pessoal começar a chegar. Tá, então eu vou tirar o fone, que eu acho que do fone. Ficou melhor agora, eu acredito. Oi, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. Ei, me diga aí como é que tá o som, o volume. Eu tirei o fone já, por isso. E o volume tá baixo. Pronto. Vê se tá ok agora. O meu convidado chegou por aqui já. Ai, que emoção, gente. Oi, Wagner. Como é que tá o som? Tá bom? Estão me ouvindo direitinho? Então tá. Ó, o Gustavo já chegou por aqui. Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. O Júlio. Júlio Sacracenda, esse meu amigão. Tão querido. Deixa eu convidar aqui. Gustavo. Tá me dando a opção de convidar, Gustavo. Deixa eu ver aqui. Gustavo, você pode me enviar uma solicitação, por favor? Que eu não tô conseguindo aqui. Boa noite, Júlio, querido. Gustavo, manda aí o convite para mim, por favor, que eu não estou conseguindo te convidar por aqui. Não sei o que está acontecendo. Júlio. Eu sempre digo que quando eu crescer eu quero ser igual ao Júlio. Eu sou muito fã. Não, eu coloquei... É por isso que eu coloco sempre o símbolozinho do Instagram no post. Justamente por isso. Deixa eu ver aqui como é que a gente vai fazer. Eu tô esperando aqui o Gustavo mandar o convite, porque eu não tenho como convidá-lo. Esperar. Você vai ali embaixo, onde tem uma câmera, tá vendo? Com um sinalzinho de mais. E aí você pede para participar. É que no YouTube, Júlio, o meu canal ainda tá pequenininho. E aí aqui, assim, eu tenho mais prática também, né, de Instagram, mas logo eu começo a fazer mais lives lá também. Até por uma questão de tempo, né? Aqui no Instagram o tempo é mais limitado. Boa noite, pessoal. A gente tá só tendo um probleminha aqui, que eu tô esperando o Gustavo mandar o convite, porque eu não tô conseguindo convidá-lo. Mas já a gente resolve isso. Então, vamos para uma maravilhosa live, né? Enquanto o Gustavo entra, eu gostaria de pedir para que vocês deem uma força lá no canal, no YouTube, o Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Gostaria bastante, assim, de poder... Eu tô querendo dar uma incrementada no canal, tá? Então, se vocês puderem dar uma força, Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá bom? Agradeço de coração. E aí, Gustavo? Não sei o que tá acontecendo, mas vamos lá. Pessoal, se tiverem perguntas, quiserem enviar perguntas, fiquem à vontade também, tá? A casa é de vocês.
Hoje eu tava aqui pensando, né, assim, o quanto esse trabalho, o quanto é gratificante a gente poder estar aqui com vocês, podendo trocar, né, trocar essas ideias um pouquinho, conversar cada um com sua experiência, com o seu nicho. Então por isso que eu gosto, adoro quando o pessoal aceita o convite de vir fazer, como o Gustavo aceitou o meu convite, eu agradeço imensamente a ele. Agradeço bastante. Pronto. Isso, né? Eu gosto de trazer pessoas assim para vocês. É um presente. É um presente que eu trago para vocês. Para mim também, né? Boa noite. Claro, é óbvio. Boa noite, Tudo bem? moço. Eu ainda estou aqui, estou tendo dificuldades técnicas aqui. Não, Primeira vez que tá eu faço uma live tranquilo, no Instagram, tranquilo. sabia? Então, Aqui a gente tá em casa, o pessoal entende. É que que eu bom. tava falando pro Júlio que o meu canal, eu tenho um canal no YouTube, né? Mas ele ainda tá muito pequenininho. E aí, assim, os convidados que eu trago, rapaz, o povo é grande, é canal grande. Aí eu fico até sem graça. Obrigado pelo Gustavo, convite aí. E boa mas noite a todos, né? Na verdade, é boa noite, bom dia e boa tarde, né? Que na internet eu agora sempre tem digo em isso. qualquer hora Uhum. do Sim, agora. sim. Tu tá em Fortaleza, né? Tu mora em Sim, Fortaleza. Eu tô eu bem moro em pertinho daqui, Fortaleza. eu tô em Natal. Ah, você está do lado aqui, ué, vizinha. Do ladinho. Inclusive, eu morei no Ceará há um tempo. Morei bastante tempo. A família do meu pai é do Ceará. E aí girei aí mundo afora e agora voltei para voltei para Natal. Pois é. Eu sou mineiro, né? Sou lá da terra do Júlio. Sim, sim. É, eu Conhecemos sei. lá, né? Sim. Aí me casei com a Cláudia, que é cearense, ela me arrastou pro Ceará, mas eu tô achando é bom demais. Muito bem, Cláudia. É interessante, né? Essa é a vantagem, né, da internet, a gente ter essa oportunidade, né, desses reencontros. Eu sempre chamo de reencontros porque a gente sabe que não é a primeira vez, né, que a gente está se cruzando por aí. E assim, eu gostaria realmente de te agradecer, Gustavo, pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é corrido, mas assim, eu gosto de trazer para o pessoal que me segue, eu gosto de trazer convidados que têm o que acrescentar, né? Que trazem boas mensagens, que fazem um trabalho belíssimo, assim como o teu. Pessoal, para quem não sabe, eu vou dar só uma palhinha que o Gustavo ele trabalha, ele é tradutor, tá? Ele trabalha diretamente com o pessoal do Cryon. Então, é assim, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, se apresenta aí para a gente, fala quem é o Gustavo, que trabalho é esse, explica um pouquinho aí para a gente. Tá bom. Então já agradeci, né, o convite. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Então, eu sou o Gustavo, né? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Eu me formei como engenheiro metalúrgico e foi exatamente quando eu me formei, estava começando uma carreira, né, como engenheiro, que eu me abri, digamos assim, para a espiritualidade, né? É o que a gente chama de despertar, aquele chamado finalmente, né, foi ouvido, porque eu acho que ele tá, o tempo todo ele está lá te chamando, mas a gente é que precisa ouvir, né, e seguir. Então, isso foi no ano de 1998, né? Então, a partir daquele momento, o que foi o catalisador para esse chamado foi ter encontrado um amigo, especificamente, quando eu fui trabalhar em Vitória do Espírito Santo. Eu gosto muito de observar os símbolos, sabe? Então, eu acho interessante. Vitória do Espírito Santo me diz alguma coisa, porque foi ali que Imagina! eu fui trabalhar em Vitória e eu fui morar na República, né? E um amigo da empresa também, onde eu fui trabalhar, que era uma grande empresa siderúrgica na época, CST, ele, nós moramos na República e ele já tinha uma busca, né? Já tinha uma busca espiritual, né? E mais especificamente ele estava muito envolvido com o espiritismo, né? No estudo do espiritismo, e a gente acabava depois do trabalho, né? Na verdade do treinamento ainda, nós entramos como trainees naquela empresa e naqueles momentos a gente começava a conversar sobre coisas da vida, né? Filosofia, enfim, filosofando sobre a vida e ele me apresentou o espiritismo.
E com a leitura do Espiritismo eu tive um despertar quase que imediato, né? Assim, como se eu reconhecesse tudo aquilo que estava sendo, que eu estava encontrando ali, né, naquela leitura. Então eu acredito que era um momento mesmo de maturidade, onde eu estava pronto para poder despertar, né? Então a partir dali, né, eu tive experiências muito intensas e muito profundas e vívidas, né, que não me deixaram nenhuma dúvida sobre a natureza da realidade espiritual e principalmente a ideia, não a ideia, mas a certeza de que o amor é a energia essencial de todas as coisas e que ele emana de tudo, né? Eu tive uma experiência onde eu senti esse amor profundo. É algo que não se explica, né? Só se vive, mas eu tento compartilhar aqui um pouco da experiência. Não tem como, né? Não tem, mas assim, é algo muito tangível e é muito mais intenso, muito mais real, eu diria assim, até do que essa realidade que nós chamamos de realidade, né? Então, a partir daquela experiência e outras que eu fui tendo naquela época, eu fui seguindo um caminho muito intuitivo, né, de espiritualidade. Comecei a estudar muito espiritismo, como eu comentei, mas através de algumas sincronicidades, né, e também visões, eu acabei chegando, né, até o trabalho ou as mensagens de Cryo, né. Isso foi no ano 2000, né, houve uma sincronicidade. Eu gosto sempre de contar sobre como isso aconteceu, porque isso demonstra que há uma espécie de um planejamento de alma antes de chegar Conexão, né? Sim, conexões. sim, tá tudo conectado já. E mais especificamente nesse meu caso, né, eu tive uma experiência, que eu não vou contar toda ela aqui, eu já contei em vários momentos, porque foi uma experiência importante no despertar, mas foi uma experiência de projeção, né, mas também, para mim, foi uma espécie de uma iniciação simbólica. Né, e nessa experiência eu me encontrei numa dimensão mais expandida com um ser que eu chamei de anjo branco. Era um ser que se apresentou, que emanava muito amor e serenidade, né? E eu não podia ver o rosto dele naquela dimensão, só sentia, né, ele emanando aquele amor e eu via uma túnica branca, né? Ele parecia ter um cabelo até os ombros, mas eu não via o rosto. E a mensagem dele foi essa, sobre o amor que vence o medo, né? E é a energia transformadora do universo. Então, basicamente, foi essa experiência que foi muito vívida para mim. E a partir dali me veio uma necessidade de encontrar um caminho que integrasse o espiritual e o profissional. Né? Curiosamente, estava iniciando o caminho profissional, mas já ali naquele início, eu senti que aquele caminho não era o caminho da minha alma. Eu tinha chegado ali, mas algo mais me chamou. E aí eu comecei essa busca, né? E como eu digo, né, dei um salto de fé, né? Larguei aquele emprego que estava só começando, praticamente abandonei mais de 6 anos de estudos, né, da engenharia para buscar um caminho que eu nem sabia exatamente qual seria. Mas aí, né, quando você se entrega, né, e você confia nessa benevolência maior, as coisas vão acontecendo, né, assim, as sincronicidades vão surgindo e essa guiança, né, sutil começa realmente a nos encaminhar. Não foi um momento fácil, né? Então não é Nunca é, né? nunca é uma experiência simples, né? Porque você lida com uma série de questões, inseguranças, medos, né? Eu ainda não tinha feito um trabalho interno, eu estava iniciando, só tive aquele despertar, né? Que é chamado de primavera energética por alguns, é quando você desperta e você percebe a profundidade da vida, a beleza que você estava dormindo até então, você quer viver aquilo ali. Mas, enfim, aí a sincronicidade, 2 anos depois, né, eu larguei esse emprego, né, voltei para a casa dos meus pais e eu queria, internamente, essa era a vontade, encontrar um trabalho que integrasse caminho espiritual, essa busca de autoconhecimento e também o lado profissional. E a primeira coisa que me veio à mente na época foi fazer um curso de psicologia, porque por ali talvez eu encontrasse esse caminho. Então a gente sempre associa, né, o nosso caminho de vida a uma. Não é uma profissão ou um curso superior, enfim, né, é da cultura. E comigo não foi diferente. Fiz o vestibular, passei, mas também senti que não era ali meu caminho. Né? Então, fiz só um semestre também, abandonei o curso de psicologia e eu fiquei naquele momento, né, sem saber para onde ir, mas confiando que poderia encontrar um caminho que fosse um caminho que tivesse ressonância com a minha alma, com o meu coração. E basicamente o que aconteceu, né, vou contar a sincronicidade. Então, eu tinha saído da empresa, né, e tinha voltado para Belo Horizonte, para a casa dos meus pais, tentei fazer o vestibular de psicologia, fiz, na verdade, né, entrei, mas saí do curso. E naquela época eu tinha uma namorada que era de Vitória, que entrou também na empresa junto comigo, e eu ainda estava naquele relacionamento.
E um certo dia eu fui até Vitória para visitá-la, e aí aconteceram essas sincronicidades que me levaram até Crime. A primeira foi que, naquela semana, né, ela teve um sonho e me contou o sonho, e naquele sonho tinha uma pessoa chamada Rômulo, que estava me procurando. Né? Assim, ela falou que foi muito vívido o sonho, né, e aquilo não fez muito sentido para mim, mas a mensagem tinha sido entregue Sim, é. por ela, né? É tipo assim, te vira agora para decodificar. Encaixar, para saber o que é, exatamente, encontrar o que significa isso. Mas na mesma semana, né, aconteceu a outra peça que faltava para encaixar, né, que foi visitando Na verdade, eu fui no supermercado, passei em frente a uma livraria, e aqueles momentos que alguma coisa te chama atenção, sabe, um livro, uma revista, né, isso é muito Sim, comum para quem... Eu já vi para várias quem está pessoas que despertam Sim. né, esse tipo de experiência acontece. Um livro cai da estante, alguma coisa assim. Nesse caso, eu vi uma revista que me chamou a atenção dentro daquela banca, entrei, comecei a folhear, né, não vi nada assim que me chamou a atenção, mas no final dessa revista, que era chamada de Amaluz, que era uma revista, uma das poucas que tinham temas espiritualistas, né, na época, e aí no final da revista tinha aquela seção de cursos, né, informativos, cursos, pessoas oferecendo sessões, né, tudo na área holística, e eu vi uma notinha pequenininha falando de um curso de uma terapia de equilíbrio bioenergético chamada EMF Balance Technique. Naquela época eu já tinha intuído que o meu trabalho teria a ver com trabalhos bioenergéticos, porque naquela experiência onde eu encontrei aquele ser que eu chamei de anjo branco, né, sem face, que emanava aquele amor, eu senti meu corpo vibrando, eu senti a energia presente. Então o amor não era só um sentimento, né, um estado de consciência, mas tinha uma vibração, tinha algo vivo. Então eu sabia que através da energia eu poderia talvez voltar àquele estado de plenitude que eu tinha sentido. E assim foi, né? Assim, muito simples o raciocínio, mas eu estava buscando trabalhos energéticos, já tinha experimentado alguns naquela época, reiki, mas ainda não era aquele que tinha tocado no meu coração. Nessa revista apareceu essa notinha, era um trabalho novo, nunca tinha ouvido falar, chamava de novo, né? Técnica de equilíbrio do campo eletromagnético. Aí eu vi que o curso seria dado em Belo Horizonte. Eu falei, poxa, eu estou morando em Belo Horizonte, já facilitou. Peguei o telefone e liguei. E quando a pessoa atendeu, quem atendeu foi o Rômulo. Né? Então, aí encaixou a peça. O Rômulo estava me Eu procurando, imagino a contei tua o reação. problema. Pois é. E aí eu entrei em contato com ele, comecei a conversar e perguntar sobre esse trabalho, o que, que era a MF, né? E ele me falou, Gustavo, você já ouviu falar sobre Cry? E na época eu não tinha ouvido falar sobre Cry. Eu estava muito imerso ainda no estudo de espiritismo, né? Comecei a estudar outros caminhos também da espiritualidade, não fiquei só ali no espiritismo, estava buscando realmente, né, outras abordagens, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre Cry. E aí ele falou, então, eu estou te perguntando porque se você talvez entendesse a mensagem de Cry, você entender melhor a NF, porque ela nasce dentro do contexto das informações que o Cryon traz. E aí ele falou assim, se você lê inglês, eu posso te emprestar o livro de Cry. E aí eu falei, bom, eu leio bem inglês, se você tiver um livro que deve me emprestar, eu agradeço. E aí ele me emprestou um livro, e o livro que ele me emprestou foi um livro de Cryon, que é o único, digamos, o único romance, por chamar assim de Cryon, que é uma história, né, com personagem e tal, porque a maioria das mensagens do Cryon são mensagens por temas. Né, e os livros são coletâneas de canalizações, de mensagens canalizadas. E aí o livro que ele me emprestou foi esse livro, né, ele não tinha em português na época, agora ele já está publicado, chama Jornada para Casa. Tá? E nesse livro existe um personagem que se chama Michael Thomas. E esse Michael Thomas, ele começa a história. Ele trabalhava numa empresa, ele estava num momento depressivo da vida dele, sabe? Ele trabalhava numa empresa, né, num cubículo onde tinha aquelas luzes artificiais. Enfim, a vida dele não estava muito interessante naquele momento. Aí ele ia para casa, né, da casa para o emprego, então a vida dele não tinha muito atrativo. Né? Ele estava realmente num momento de depressão, né, os pais tinham morrido, enfim. Até que ele chega em casa um certo dia e acontece uma experiência, né? Tinha um ladrão dentro da casa dele, e quando ele entra, ele começa uma luta com esse ladrão, e na história, né, ele acaba sendo ferido, e aí ele se vê num lugar muito amplo, né, muito antisséptico, assim, muito limpo, e ele se pergunta, mas o que aconteceu? Será que eu morri? Né, ele se pergunta, e aí, a partir daquele questionamento, né, ele começa a tentar entender o que estava acontecendo, ele vê uma figura se aproximando,
né? E quando essa figura se aproxima, a descrição dessa figura era exatamente a descrição do ser, né, que se manifestou, o anjo branco. Inclusive, ele é chamado de anjo branco no livro. E uma das características é que o personagem não vê a face dele e só sente aquele amor emanando, né? Então, eu me reconheci naquela história imediatamente. Sim, sim. E então foi um segundo despertar, eu diria, né? Então, ao ler esse livro, o Michael Thomas, né, A Jornada para Casa, foi assim, eu senti que eu tinha encontrado, né, parte da minha alma, digamos assim. Sabe, a partir daí foi, né, assim, me tornei leitor de Cryon, assim como eu comecei no Espiritismo, e li muito, né, li toda a codificação, Chico, né, principalmente nas histórias do... Fugiu o nome dele agora. Não do Emmanuel, do André Luiz. O André Luiz que André relata, né, Luiz. os planos Eu espirituais, também eu gosto. adorava aquelas histórias. Então, da mesma forma, eu tive esse despertar e comecei a ler tudo de Crime e aquilo fazia todo sentido para mim, né? Então, expandiu a minha percepção e eu encontrei, né, o caminho da minha alma. Eu tinha sentido isso. E assim foi. Fiz o curso de AMF, também me encontrei nesse trabalho. Até hoje, né, eu continuo trabalhando com essa técnica que tem tudo a ver com Crime. Então, chegando nessa, né, falei do meu encontro com o Cryon através das sincronicidades, principalmente, né, essa ressonância de um personagem, de uma história de Cryon que tinha aparecido para mim antes mesmo de eu saber de Cryon. Mas a conexão foi imediata. É, Né? só abrindo um parêntese aqui Sim. rapidinho, foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma projeção e eu encontrei com um ser que eu não fazia a mínima ideia quem era, assim, não. Quer dizer, achei que não sabia. Só que quando eu me aproximei dele, foi o nome que eu falei, Cryon. Aí eu, Isso. Cryon, meu amigo, você tá por aqui. Olha a intimidade. Cryon, meu amigo, você tá por aqui. Que eu não estava lúcida, né? E aí eu lembro de ter falado isso. E quando eu despertei, quando eu acordei, me veio essa frase, me veio essa memória. Aí pronto, 2 dias depois, isso eu digo lá em 2008, mais ou menos, uns 2 dias depois, eu encontro um vídeo de um cara falando sobre Cryon. Aí pronto, aí eu digo, Então você é ok. da família, já sabe como é que são essas Uhum, experiências, né? sim, Então foi assim, né, meu encontro, e na época, assim, não tinha... Crime não estava disponível na internet, por exemplo. Né? Então eu comecei a traduzir. Né? Na época eu estava começando, né? Tinha uma salinha onde eu estava começando a trabalhar com Reiki, né? E fiz o curso de AMF e comecei também a trabalhar com AMF. Fiz um grupo, né, onde nós nos reunimos para ler textos de crime, mensagens de crime. Toda quarta-feira tinha aquele encontro. Né? Chamei esse espaço de O Farol, que é o nome, né, que que é o representa nome que é a empresa, que do é site, o trabalho do do canal, site, né? né? Do canal. E aí, assim começou. Né? Então, toda quarta-feira nós líamos uma mensagem do Crime, eu traduzia em texto e colocava na internet. E assim começou a tradução das mensagens do Crime para um grupo pequeno, era um grupo de, sei lá, 5, 6, às vezes, quando tinha muitas pessoas, 10, 15 pessoas. Né? Então, toda quarta-feira, em Belo Horizonte, nós nos reuníamos e estudávamos Crime. Né? Então, para quem nunca ouviu falar de Cryon, né? Cryon é uma consciência, né, diferente, por exemplo, da abordagem espírita, né, onde as comunicações são com seres desencarnados. Cryon é uma consciência que nunca encarnou. Seria mais próximo do que na nossa cultura judaico-cristã nós chamaríamos de anjo, um mensageiro divino, ou a própria divindade mesmo, nós que categorizamos, né? E Cryon se apresenta como alguém que vem da fonte, uma consciência pura que vem da fonte, né, e vem num momento específico de transição planetária. Então, desde o início, né, o Cryon começa as mensagens, as transmissões das mensagens, seus ensinamentos, através de um médium americano, né, lá se chama canalizador, né, então hoje também está muito, muito comum esse termo, chamado Lee Carroll, que era um engenheiro também. Né? Então é muito interessante a história do Lee também, como o Cryon chegou na vida dele, ele também não tinha nenhuma busca espiritual assim mais profunda, mas também as sincronicidades desempenharam um papel fundamental para ele, né, encontrar esse, digamos assim, esse propósito da alma dele, e começou então a trazer as mensagens de Cryon. E Cryon se apresenta como essa consciência divina que vem da fonte, né, e ele diz que nós também temos a mesma essência que ele, Sim. né, só que nós temos um trabalho na dualidade, e ele vem como um mensageiro no momento onde a Terra passa por um momento de despertar, né, de transição. E Cryon sempre se apresenta como Cryon do serviço magnético.
né? Então, saudações, é assim que ele se apresenta no início de cada mensagem. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço É Magnético. a E uma das primeiras, amorosidade pura, né? um Na puro voz. amor. É incrível. E uma das características da mensagem de Cryon, né, é isso, né, é uma energia de amor muito profunda, é isso que me tocou, né, porque foi também o que me tocou no meu despertar espiritual. E a gente começa a entender, por exemplo, aquela passagem famosa, né, do Paulo, falando que, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Quando a gente tem essa experiência, a gente sente que realmente isso é a coisa mais importante que existe. Não tem nada, nenhuma experiência que se iguala a isso. Então, passa a ser, né, uma referência na nossa busca como seres humanos. E Cryon traz essa energia amorosa, né, uma linguagem simples, às vezes um pouco complexa pelos temas que ele aborda. Então, por exemplo, quando ele fala sobre serviço magnético, nos primeiros livros, quando li, né, começou a trazer as mensagens de Cryon, isso foi por volta de 1992, que o primeiro livro foi publicado. Cryon entrou em contato em 1989, ele começou a trazer o contexto, né, onde ele vem. Ele fala, olha, eu sempre tive aqui, sempre fiz parte, né, dessa realidade espiritual, da qual vocês também fazem parte, uma parte de vocês está sempre comigo, mas a sua parte humana se esquece. Né? Então, nesse momento, eu venho, através desse processo de canalização, falar sobre a transição. E parte da mudança que acontece na consciência humana tem a ver com o ajuste do campo magnético do planeta. Né? Então, por isso ele se diz Cryon do serviço magnético. Então, ele veio, né? E quando eu falo Cryon, eu estou falando dessa consciência, né? Ele diz que é um grupo de consciência, é uma comitiva. Né? Então, quando é multidimensional, a gente tende a dar um rosto, né? Igual anjos, né? Uma face. Mas a Para multidimensionalidade não é facilitar, assim. né, para o entendimento, porque as pessoas ainda não, muita gente ainda não consegue enxergar, né, nesse ponto do sentir, porque é muito mais sentir mesmo do que a compreensão, ela é muito mais a nível energético também, a nível de, eu sempre digo que é escutar com o coração, né? Quando você ouve esse trabalho, assim, geralmente você escuta com o coração mesmo, né? E Exatamente. aí consegue entrar mais. Então, essa energia amorosa, né, que para mim me tocou. Então, Cryon falando sobre isso, sobre a mudança do campo magnético do planeta, que tem a ver com a nossa consciência também. Né? E aí, voltando para o curso lá que eu fiz, né, que me levou a Cryon também, que foi o curso da EMF Balancing Technique, traduzindo, técnica de equilíbrio do campo eletromagnético, que é uma técnica, né, de trabalho energético, vai trabalhar um campo específico da nossa anatomia energética, chamada de malha de calibração universal. E esse trabalho veio através de uma outra americana, que é a Peg Phoenix Dubro. Né? Ela não conhecia o Lee Carroll, né? Assim, cada um teve o seu despertar, mais ou menos na mesma época. Né? A Peg, na verdade, teve um despertar anterior, só que quando ela recebeu a EMF através de uma experiência mística, então a Peg tem essa abertura, né? Ela teve essas experiências de fusão com todo e recebeu dessa fonte amorosa informações específicas que se transformaram numa técnica para facilitar a ativação dessa malha energética. É como se fosse uma ferramenta que facilita a evolução da nossa anatomia energética através do trabalho com o campo eletromagnético para facilitar a expansão de consciência, ou a evolução da consciência. Então tem tudo a ver com o trabalho de Cryon. E a forma como a PEC se encontrou com o Lee Carroll também foi através de sincronicidades. Então cada um seguiu o seu caminho, teve seu despertar, e as coisas vão acontecendo assim. Enfim, então basicamente é isso, né? Cryon vem falar sobre esse momento, que realmente é um momento de transição, onde a humanidade chegou num ponto, no final de um ciclo, onde ela poderia ter escolhido, através do livre-arbítrio, né, um caminho de autodestruição, como já aconteceu com civilizações anteriores, né, segundo o Cryon, não só Cryon, mas nós pesquisamos, começamos a ir para outras tradições, né, nós vamos perceber que a humanidade que nós conhecemos é só uma das humanidades que existiram, né, existiram outras anteriores, em outros ciclos, né, que se destruíram, mas que agora, né, nesse ciclo, nós poderíamos ter passado pelo mesmo processo de autodestruição, só que pela escolha coletiva, digamos assim, a forma como o Cryon traz isso é que é como se houvesse um senso, né, global no nível energético e espiritual, e a humanidade como um todo escolheu um caminho de ascensão. E a partir daí, né, várias informações começaram a vir, mudanças começaram a vir para facilitar esse processo de transição que se relaciona com um ciclo planetário, né? Então tudo acontece em ciclos, que é chamado de precessão dos equinócios, que dura 26 mil anos. Aí, enfim,
vem muitas outras informações de Cryo falando sobre esse momento, né, relacionado com 2012, toda essa informação. Dilma, você fica à vontade para perguntar. Estou dando só uma Tá, introdução, né, para não, tá quem, tranquilo. Sim, sim, se tá porventura tranquilo. não conhecer É, Cryo, então só mesmo uma introdução é, muito básica. sim, sim. Uhum. Inclusive, assim, eu até quero falar aqui pro pessoal, quem tiver interesse, ó, pessoal, vocês não vão perder absolutamente nada acompanhando o canal do Gustavo, é o Farol, tá? No YouTube tem muito vídeo. Eu fico maratonando, cara, chega, eu esqueço do tempo. Assim. E é interessante a gente, é o que eu sempre procuro trazer aqui para o pessoal que me acompanha, ter essa lucidez, procurar coisas, procurar pessoas, procurar ah, um trabalho que você se identifique, você sinta esse chamado, né? E nada mais do que um trabalho com seriedade. São pessoas que você percebe, você sente ali, e são pessoas que estão trabalhando em prol de um bem comum, né? Da evolução mesmo, de nós como seres humanos. Então, procura ter essa, sai da caixa um pouquinho, né? Tira essa. Geralmente quem me acompanha já está meio fora da caixa mesmo. Eu queria só ler aqui, tem uns comentários aqui do pessoal dando oi para você, agradecendo que você foi o instrumento que foi utilizado para que as pessoas chegassem ao Brian. Fala para a gente, Gustavo, como é que essa questão assim do teu trabalho como tradutor de todo esse material, como é que foi isso aí? Então, como eu comentei, eu comecei imediatamente quando eu me identifiquei com esse livro, né, com a leitura do livro, eu já estava iniciando, né, uma prática bioenergética com o Reiki, que era a ferramenta que estava, né, bem disponível, né, e é muito simples, né, que nos dá acesso a trabalhar com a energia de uma maneira muito simples. Então, muitas pessoas chegam até a consciência do trabalho bioenergético com o Reiki, e comigo não foi diferente. E comecei a trabalhar com o Reiki e também com a EMF, né, que era algo novo, e eu praticamente não, eu fui o primeiro, fui a primeira turma, né, de EMF na América Latina. Né. Na época, aquele curso que aconteceu em Belo Horizonte, foi uma professora que veio da Alemanha, ela tinha feito o curso lá, com a PEG, né, que é a originadora, e ela tinha morado em Belo Horizonte. Só que ela era argentina, estava morando na Alemanha e tinha morado em BH. Então o curso aconteceu lá, né? E eu participei da primeira turma, e daquela turma, da primeira turma, acho que ninguém deu continuidade, assim, mas a minha identificação foi imediata. Né? Então eu dei continuidade no trabalho com a IMF e continuei realizando, enfim, as sessões, fazendo os cursos, me tornei professor, eventualmente, da IMF, fui aos Estados Unidos, conheci a PEG, né? E fui conhecendo pessoas, né? Para onde que eu quero chegar. Então a PEG já fazia parte do que é chamado de família Cryo. Como eu comentei, várias pessoas foram se conectando com o Lee por afinidade, né? Aquela história das famílias de alma, né? Muitas vezes a gente chama de egrégoras, né? Almas que vêm, que têm um trabalho, um propósito em comum, que vão se encontrando e vão, então, trabalhando juntos para trazer essa mensagem, cada um com sua peculiaridade. Mas, enfim, em 2000, então, comecei com as reuniões no Farol, com as leituras de Cryon, né, e comecei a colocar na internet e disponibilizar no site do Farol. E, se eu não me engano, foi em 2005, quando o Lee Carroll veio pela primeira vez para a América Latina, num evento que aconteceria na Argentina. Quem estava organizando esse evento, que ia acontecer em Buenos Aires na época, foi o Gabriel, e o Gabriel ele era um professor da EMF também, que eu tinha conhecido. Então a gente tinha um contato, e ele sabia que eu traduzia as mensagens de Prime em texto. E ele me perguntou, Gustavo, nós vamos ter um evento com o Lee aqui, ao vivo, nós estamos esperando aqui mais quase 1.000 pessoas. Você não quer vir trazer um grupo de brasileiros? Será que você não faria tradução? Então foi um convite assim inesperado, né? Eu nunca tinha traduzido assim ao vivo, minha tradução era só em texto. Então, mas eu estava muito familiarizado com a mensagem de Prime. E eu aceitei aquele desafio, né? Aquele convite, um desafio também, porque seria uma experiência nova para mim. E aí, na época, eu organizei, né? Comecei a organizar assim um grupo para poder ir até a Argentina participar. E acabou que nós tivemos mais de 60 brasileiros presentes lá. Né? Então eu fui, e foi assim que eu encontrei, que eu conheci o Lee Carroll pessoalmente. Né? Então, no hotel onde ele estava hospedado, o Gabriel nos apresentou, tive uma conversa com ele ali. E nessa conversa, eu já imediatamente falei, Lee,
já que você veio para a Argentina, você não quer vir para o Brasil também? Eu posso organizar. Aproveita o embalo, é bem aí. Aproveitei o embalo, já convidei ele para poder vir. Né? Tá E aí ele aqui. falou, vamos conversar. Enfim, e aí foi assim. Então eu participei, né? Então o evento aconteceu, como eu disse, mais de 1.000 pessoas, um evento muito grande, né, num hotel na Argentina, e com 60 brasileiros, eu lá, traduzindo, né, ao vivo, aquela mensagem, né, do Cryo. E foi muito legal para mim, porque as pessoas vieram me dar um feedback, falaram que sentiram muito a energia de Cryo, sabe, na tradução, e é um feedback que eu recebo muito. É pela afinidade mesmo, né? A tradução não é só de palavras, né? A palavra, né, a linguagem, ela é uma parte do processo, mas o Cryon, como o Cryon mesmo diz, existe uma terceira linguagem, ele usa esse termo, né, que é uma linguagem energética que as pessoas sentem. Né, e muitas vezes é isso que toca mesmo o coração das pessoas. Às vezes nem há um entendimento intelectual, mas há um entendimento da alma, né, a energia amorosa, a lembrança de algo muito familiar. Né? Então foi assim que começou, né, o meu contato mais direto, né, com o Lee Carroll, né, e depois o resto é história. Já continuava traduzindo, né, as mensagens de Cryo em texto, e então em 2008 foi quando o Lee Carroll veio para o Brasil, né, foi lá em São Paulo, inclusive o Júlio, que estava aí, o Júlio acho que está aí ainda, né? Eu convidei os amigos todos lá para ser o nosso time de apoio lá no evento, foi um evento grande também, foram mais de 400 pessoas lá em São Paulo, e também foi um evento maravilhoso. E desde então, eu continuo sempre traduzindo as mensagens. Né? Depois de um tempo, a partir daí, né, as mensagens começaram a ser mais em áudio. Então, eu comecei a traduzir as mensagens em áudio e hoje, né, as mensagens continuam sendo dadas e eu traduzo, né, em áudio e disponibilizo no nosso canal, que é o Farol no YouTube, né, mas existe um site também, Tem um cryoportuguês. site, eu vou deixar depois, eu vou deixar direitinho, pessoal. Essa live, o pessoal vai ficar também no canal do YouTube, tá? E aí lá eu vou deixar todos os contatos direitinho para vocês. Hoje ele tá aqui, ó, tá dizendo legalzinho. Eu vi. É interessante. Ó, tem uma pergunta aqui da doutora Raquel. Uhum. Gustavo, tem alguma possibilidade do Lee vir ao Brasil novamente? Então, Raquel, bom, antes da pandemia, o Lee estava programado para vir, já tinha conversado com ele para vir em 2022. Mas, com a pandemia, tudo mudou. Então, o Lee, né, enfim, o mundo virou de cabeça para baixo, né? E muitas pessoas tiveram uma mudança profunda na forma de trabalhar. O meu trabalho, por exemplo. Antes, né, eu traduzia as mensagens de Crime, e meu trabalho, que me dava renda, digamos assim, era mais os cursos com a INF, o curso dos tons pineais, enfim, as sessões de INF. E aí, com a pandemia, né, o Lee Carroll, que também sempre viajou para poder trazer as mensagens de Crime, né, assim que ele trabalhava. Ele viajava o mundo inteiro com seminários presenciais, né, ali vinham as canalizações, eram gravadas e depois transcritas. Com a pandemia, sem poder viajar, o Lee, né, começou então a fazer tudo online, como muitas pessoas, né? E eu já vinha traduzindo a PEG online, eu já tinha começado alguns anos antes, então já estava familiarizado com essa, né, com essa dinâmica. E quando o Lee migrou para trazer as mensagens online, eu iniciei também, né, e hoje as mensagens são principalmente através dessa mídia, né? Então o Lee parou de viajar. E naquela época, o Lee já vinha falando também de diminuir as viagens dele. Então, respondendo, Raquel, eu acho que é mais difícil hoje ele poder vir. Né? Quando ele viaja, é muito para dentro dos Estados Unidos mesmo. Né? A grande parte do trabalho dele agora é online. Então, nós temos hoje um trabalho semanal, né, que são as quartas da cura, que é quando acontece as canalizações. Era a próxima pergunta sobre esse trabalho das quartas. Então, esse acabou se tornando o principal trabalho do Lee Carroll, né? Então, ao invés de viajar nos seminários presenciais pelo mundo inteiro, todo o trabalho dele né, se tornou online, e o principal trabalho que aconteceu no início da pandemia, lá em 2020, em agosto de 2020, né, é esse trabalho chamado As Quartas da Cura. E curioso que é quarta-feira, que é quando nós realizávamos a reunião lá no Farol também, toda quarta, nós tínhamos as mensagens do Crime, né? Sim. Então, achei muito legal. Então, existe esse trabalho hoje, nas Quartas da Cura, só para, né, acabar de trazer essa informação. São programas semanais, sendo que a primeira quarta de cada mês existe um programa que é gratuito. Nós transmitimos esse no nosso canal do YouTube. E os outros 3, né? Quando tem 5 quartas-feiras, aí tem mais uma, e geralmente são outras 3.
esses são para quem se inscreve como membro, né? É um programa pago. Afinal de contas, esse acabou sendo, né, o trabalho do Lee agora, é o que permite a ele continuar realizando esse trabalho. É E muitas outras pessoas, como eu também, né? E mais todas as mensagens, por exemplo, de Cryon, elas são disponibilizadas gratuitamente depois. Porque o programa ele é composto de alguns blocos, né? No início, tem uma parte de perguntas e respostas, né? Perguntas das pessoas que seguem Cryon, vários temas, né? E então, a Mônica e o Lee, né, que é o casal, eles trazem essas perguntas e respondem essas perguntas, os mais diversos temas. Existe também uma mensagem do Cryon no início do programa, geralmente de 15 minutos, né, não muito longa. E depois vem um convidado. Sempre um convidado relacionado com um tema, né, que é cura. Cura do ponto de vista holístico. Né? Então, sempre convidados que trazem alguma abordagem interessante a partir dessa perspectiva, nesse paradigma de cura a partir da consciência, da energia. Né? Então, tem muito a ver com essa informação que o Cryon também traz de uma forma muito profunda desde o início. Né? A informação de que, como nós temos Deus dentro de nós, ou seja, a essência divina espiritual, o Criador de todas as coisas, existe dentro de nós, então nós podemos também curar o nosso corpo. Ele criou, né, digamos, a biologia. Então, existe um conhecimento inato, inerente. Né? Só que ele é meio que bloqueado por conta de toda. Aí a gente vai entrar em toda a questão do porquê o ser humano, né, encarna, né, a essência divina encarna num corpo limitado, e por que isso é escondido de nós, enfim, tem toda uma questão aí mais profunda, mas o fato que é possível, né, que a cura de qualquer questão possa vir de dentro de nós, né, a partir dessa consciência divina. Enfim, então essa é a abordagem. E só para finalizar sobre a quarta da cura, sempre tem um convidado falando sobre um tema ligado a isso, e no final tem uma meditação que se tornou assim também eu diria que para mim é um dos pontos altos do programa da Quarta da Cura, porque é uma espécie de uma meditação conduzida por Cryon, que é uma espécie de imaginação ativa, né? Quando o Cryon nos leva para dentro de nossa alma. Né? Na verdade, é uma expansão de consciência. Nós tomamos consciência de que a nossa alma multidimensional está aqui o tempo todo e existem potenciais dentro de nós que nós muitas vezes não praticamos por não ser ensinado, por, enfim, não ser estimulado. E o Cryon nos conduz nessas experiências que vão permitindo essa expansão de consciência, enfim, é muito profundo. E essas canalizações que acontecem, mesmo nos programas pagos, todas elas são disponibilizadas gratuitamente depois. Então isso continua. Né? As mensagens sempre, desde o início, o Cryon, o acordo com o Lee era, as mensagens do Cryon, né, têm que ser publicadas gratuitamente. E isso continua, né, porque é uma mensagem universal. Enfim. Assim, e é uma coisa que eu admiro muito também nesse trabalho, é que, assim, é a velha questão de não dar o peixe, né? Ele ensina a pescar, né? Mostra para você, ele mostra para a gente esse nosso lado que muitas vezes, por questão religiosa, seja de crenças, né, limitantes e tudo mais, a gente abafa tudo isso, né? O falso, a falsa questão, aquela questão da falsa humildade, quem sou eu, pobre de mim, né? Então, tudo isso entra muito também nessa questão. O que eu queria saber de que é em relação ao nosso tema, né? Como é que você vê todo esse trabalho? Como é que é feito? Como é que ele vem? Como seria para quem não estuda tanto sobre esse tema? Como seria uma explicação assim mais, digamos assim, basicona mesmo que você pode trazer para a gente sobre transição transição? planetária? Então, é um tema, né? Assim, a transição planetária são as condições do planeta que permitem ao ser humano um despertar, né, mais, digamos assim, eu vou usar esse termo, apesar de não ser ainda, porque a gente está no início da transição, mas há uma facilitação do despertar da consciência espiritual, que não tem sido algo simples. A gente vê, é só olhar a história da humanidade, os seres que mais iluminados, muitos deles que trouxeram as mensagens mais profundas, foram mortos por trazer essa mensagem. Por incompreensão ou ignorância, né, dos seres humanos que ainda não estão despertos para a sua própria espiritualidade. Então, existe, o Cryon chama de a velha energia, como se fosse um véu de consciência, né, sobre nós, né, e a espiritualidade é isso. Né? Então, o título, por exemplo, do livro do Cryon diz tudo, a jornada para casa, é uma volta para casa, ou seja, é a volta para quem nós realmente somos, né? O ser humano, né?
tridimensional, né, que tem uma personalidade, é um aspecto de um ser que é muito mais amplo. Né? Então, autoconhecimento é isso, é você conhecer essa essência divina. Então, nesse momento de transição, o que acontece é que as condições, digamos assim, energéticas, né, do planeta, e as condições também, talvez sociais, que nós vivemos nesse momento, são mais favoráveis a esse despertar. Aí você pode perguntar, mas Gustavo, se a gente olha para a humanidade hoje, parece que as coisas estão piorando, o ser humano está ficando. Eu sou sagitariana, Gustavo. Eu olho sempre o copo meio cheio. Não é ver, eu sempre olho para o lado que está mais organizado. Mas é isso. Então, a transição é isso. O planeta passa por esse momento, né, que tem a ver com um ciclo de 26 mil anos. Existiram povos, não só os mais, mas os mais são mais conhecidos, né, que tinham essa intuição profunda dos ciclos de tempo e como a consciência está associada, a consciência humana está associada a esse ciclo de tempo. Né? Então, a previsão era de que essa época de 2012 poderia ser um ponto de inflexão onde a humanidade começaria a despertar para a sua natureza espiritual, para a sua natureza divina, e com isso, né, há mudança nas atitudes humanas, há mudança na percepção de quem eu sou diante dos outros, na consciência, por exemplo, de que nós somos um. Né? Apesar de sermos indivíduos, existe uma conexão profunda entre todos nós. Nós somos uma família humana. Né? Então, por exemplo, uma mensagem que o Brian traz, sempre bate nessa tecla, é que não faz nenhum sentido ter guerra. Sabe? O que a gente vê, porque isso é o que a humanidade tem sido. E isso é uma característica de uma consciência baixa, uma baixa consciência espiritual numa civilização. E a humanidade é ainda, né, uma civilização de baixa consciência. E a transição planetária tem a ver com o aumento do nível de consciência, né, dos indivíduos humanos, eventualmente da coletividade humana, que vai trazer uma profunda transformação na sociedade, né, nos nossos relacionamentos uns com os outros, nosso relacionamento com a natureza. Né? Outra informação importante de Crime é que o ser humano também está profundamente ligado com o planeta, e o planeta é um ser vivo. Né? Não é um objeto que a gente explora. Né? É assim que a gente tem tratado o planeta como e está aqui à nossa disposição, tipo assim, para nos servir, né? Exato. O planeta ela é um parceiro. Né? Ela tem recursos que são realmente importantes para a gente estar aqui. Só que a gente tem que tratar isso com respeito, né? E com a devida honra, né? Por essa parceria sagrada. Então, por exemplo, essa relação com o planeta, né? Com a consciência do planeta, é fundamental o resgate disso, que a nossa sociedade, principalmente ocidental, perdeu. Né? E os indígenas, por exemplo, mantêm isso. Então, o Cryon até numa das canalizações, ele sugere, quando ele foi à ONU, né, o livro foi canalizar, ele sugere, olha, uma coisa que eu sugiro a vocês, por que vocês não criam um conselho de anciãos indígenas? Tá? Para falar para vocês sobre coisas da terra. Só que eles ainda não aceitaram esse conselho, mas né, seria fundamental. Então, isso também é parte do que a gente chama de transição planetária. O ser humano ter consciência da sua relação íntima com o planeta, que é um ser vivo, né, que é um ser que coopera conosco num processo que é muito maior. E, principalmente, a conexão do ser humano com o que a gente chama de multidimensionalidade, a nossa essência espiritual, né, que está conectado também a um universo muito mais amplo, muito mais profundo. Isso abre a nossa percepção até de que nós temos conexão com outras civilizações que não só da Terra, que é uma questão também que está vindo muito à tona nos tempos atuais, por conta da internet, das informações que são compartilhadas, né? O tema de OVNIs, até o nome mudou, né? Agora é o AP, não é mais OVNI, né? São fenômenos... História com a beleza. E tem mas, aquela questão também de endeusar muito, né? As pessoas elas começam a ter essa... eu quero que tenha essa invasão logo. Cara, o pessoal não sabe nem o que está falando, né? Também tem a ver com a questão da consciência, porque, primeiro, eu acho que o primordial na transição é nós encontrarmos nós mesmos primeiro. Porque à medida que a gente começa a compreender, né, e a integrar, ou se lembrar novamente desse aspecto espiritual e dos atributos que acompanham isso, que são os atributos, vamos chamar assim, são as virtudes, né, que são características da alma, da essência, foi o que todos os grandes mestres vieram ensinar, né, para que nós pudéssemos encontrar isso em nós. Quando nós começamos a desenvolver isso, até a visão que nós temos do que seriam, né, seres extraterrestres muda, porque a gente começa a vê-los não como ou seres que vêm para nos dominar, ou como deuses, né? Ou como deuses, deuses. Né? A gente começa a ver como seres como nós, essenciais, espirituais, né, que têm uma essência divina também. Então, acho que essa... Desculpa, mas assim, não pode falar. Na verdade, assim, a gente tem essa mania de achar que a extraterrestre
Cara, ninguém é daqui. Que eu saiba, até hoje, assim, a informação que eu tive é que não somos daqui. A gente também está aqui para um aprendizado, para passar uma experiência. Não sei como é que você vê isso. Sim, sim. Então, aí, enfim, se a gente fala de espiritualidade, existem várias abordagens, né? Então, esse é um tema complexo, né? Então, eu estou falando de Prime. Eu gosto muito da abordagem de Prime. Prime fala, vocês, né, vocês existem como seres espirituais, né? A sua experiência humana agora é passageira, mas essa não é a sua identidade essencial, verdadeira, né? Mas né, essa essência que nós somos, ela é atemporal. Então a gente começa a entrar em conceitos que são, para nós, dentro dessa realidade, podem parecer estranhos. Mas se a gente começa a aprofundar, a gente começa a perceber essa profundidade disso. Né? A não existência do tempo, por exemplo. O tempo, né, na realidade espiritual, ele não existe, é o agora. Realidades Né? Então a nossa essência ela existe paralelas nesse também, eterno né? agora. Sim. Mas existe um sistema, né, que são o mundo manifesto, que é o cosmos, né, aí nós vemos planetas, galáxias, né, sóis, e nesse sistema criado, né, a partir desse ser que é não manifestado, não manifesto, né, que é multidimensional, existem várias experiências em vários orbes, né, que tem um propósito, né, do ponto de vista cósmico que fica velado de nós. Então, o Prime nos convida também a, ao expandir a consciência, começarmos a entender isso. Então, todo esse processo de perceber o nosso papel, né, no esquema cósmico, universal das coisas, também passa pelo autoconhecimento. Retirar os véus e entender que a gente faz parte de uma família muito maior, né, que existe uma dinâmica, existe um propósito para a gente estar encarnado aqui. Só que nossa alma é anterior. Né? E Claro. quando se a gente vai aprofundando, nem anterior cabe, porque anterior ainda se relaciona com a Ainda noção de tempo. tem um Nossa tempo, alma né? simplesmente Ainda é. tem um tempo Né? disso. Ela existe desde sempre, Uhum. assim como o atributo de Deus, porque isso é o que quem a gente é também, essencialmente. Né? E isso, esses relatos, essas experiências, os místicos de todos os tempos, né, eles relatam isso. Né? A própria Peg, ela teve a experiência, a primeira vez que ela teve uma experiência mística, ela fala, eu não sei como descrever, é uma experiência, né, Tem de coisas não que tempo, não dá. não tempo. Né? Você simplesmente sabe que você é eterno. Né? Mas depois a consciência volta para a consciência humana e você perde aquela noção nítida. Né? E isso é a grande questão, é o véu que encobre a nossa consciência. E autoconhecimento, exatamente cada vez mais se Exato. encontrar com esse aspecto de si mesmo. Né? Enfim, Sim. fica à O vontade. Eu não Cristiano, sei se eu... o Cristiano colocou Hã? aqui, o Cristiano colocou aqui, parabéns pela abordagem de um tema tão relevante para todos nós. E o Sacracenda, o Júlio, colocou aqui, que interessante essa ideia de um conselho de anciãos indígenas. Eu também achei. Imagina o quanto isso ia mudar a nossa percepção, né, do que a gente acha que é o planeta Terra. Tem uma coisa que eu sempre venho, assim, em alguns canalizações que eu faço, vem muito essa questão da Terra, do respeito pelo planeta, porque assim, já começa em casa a questão, não é fora. Então, o pessoal já começa, porque, tem que cuidar da Amazônia. Não, comece dentro da sua casa, diminua o seu lixo, tenha mais cuidado com a sua água, sabe? São passos pequenos, mas que quando a gente vê no final, vai juntando tudo isso, chega num ponto maior. Então, comece a fazer do pequenininho mesmo, trabalho de formiguinha, vai fazendo a tua parte. Se cada um vai fazendo a sua parte, no final a coisa se ajeita, né? Se reorganiza. Mas assim, não adianta ficar falando, porque eu apoio, existem o Greenpeace e tantos outros aí, e você em casa você não se cuida. Ó, a Lucila falou aqui uma coisa que eu ia te perguntar também sobre isso, que são os dragões. Eu tenho percebido essa energia, ela é muito presente. Tem até amigas minhas terapeutas que trabalham com essa energia dos dragões. Eu já tive uma experiência fora do corpo também, mas assim, como é nesse viés do Kill Cryon? Como é que ele fala sobre isso? O que é que ele traz para a gente? Então, o tema dragão, né, ele é uma coisa complexa, né, polêmica, porque é uma imagem que está associada muitas vezes uma imagem negativa, até o mal. Né? Se a gente for na raiz mitológica e histórica
né? A gente vai entender alguns desses aspectos, mas, em primeiro lugar, né, o dragão é uma figura mitológica, um mito. Né? E mitos não são histórias que são da carochinha. Não, mitos são informações profundas que vêm de uma fonte que é não linear, né, e que essa informação vem através de símbolos. Né? Os símbolos são formas de nós, da consciência, dentro de uma realidade linear, alcançar lugares mais profundos que não chegaria de outra forma. Né? Tem um estudioso da Jung, né? mística, o Jung também, e um cara que o Jung... Exato. Eu ia citar um autor aqui, e um estudioso também, que o Jung dizia que é uma das poucas pessoas que o compreendia, que é o Henri Corbin. E sabia que eu tive o presente, recebi o presente de ficar cara a cara com o livro vermelho? Ah, é fantástico. Eu tenho ele Numa aqui. biblioteca em Frankfurt, quando eu estava lá na Alemanha, eu morava lá. E aí eu morei 3 meses em Frankfurt. E eu fui com minha irmã chegando lá na biblioteca, estava lá o livro e eu vendo os meus sonhos ali. Imagina que lindo. Foi uma experiência maravilhosa. Ganhei de presente da Cláudia, de aniversário. Oh. Presentão, tá aqui. Mas, enfim, eu estava só falando do Henri Corbin, porque ele estudou, um estudioso francês, que ele estudou muito a mística islâmica, principalmente os sufis, né, que é uma tradição espiritual belíssima, né, mística. Né, e ele fala que o símbolo ele é a cifra de um mistério. Né, e a única forma, né, de trazer para a consciência conceitos, informações que não são dessa realidade. E que o símbolo é algo a ser decifrado, ele nunca tem um significado só. Então, eu estou falando isso, trazendo essa ideia do Corbin, porque o dragão, para mim, ele representa primeiro um símbolo. Né? Então, ele deve ser decifrado. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, tradições pagãs, né, como a tradição celta, o dragão tem um simbolismo profundo e que é sagrado. Né? Assim como a tradição, por exemplo, chinesa. O dragão não é um ser maligno. O dragão é um símbolo de sabedoria. Né? Então, agora voltando para Cryon. Né? O Cryon, ele traz, em algumas mensagens, ele trouxe informações a respeito do dragão que foram meio enigmáticas. Assim, ele soltou em algumas canalizações, né, falando assim, olha, vou falar sobre a palavra. Então, é aquela história. O Cryon, acho que ele vai soltando algumas coisinhas. Aqueles que têm ressonância vão pegar aquilo ali, como eu, por exemplo. E eu fui investigar, né, essa história, porque experiências aconteceram comigo com essa figura que é o dragão. Eu tive uma visão onde apareceu um ser dragão. Né, e foi uma experiência muito profunda que eu tive. Mas, enfim, o Cryon fala assim, olha, eu vou falar uma palavra e não interpretem mal o que eu vou dizer. E essa palavra é dragão. Aí ele falou assim, não é o dragão que muitas das suas mitologias mostram, o mal. Não, o dragão representa realeza espiritual. Né, foram eles que instalaram a rede cristalina do planeta. Agora, isso aqui é um conceito, para quem não conhece Cryon, até Cláudia me alertou hoje. Gustavo, você vai falar de Cryon, dos temas de Cryon, o pessoal às vezes nem sabe o que é o conceito. Eu falei, exatamente por isso, estou ali para poder trazer um esclarecimento básico para mim. Então, Cryon fala, por exemplo, que existe no planeta um campo. E o campo já é algo que a gente consegue entender, campo energético. Né? Todo o trabalho bioenergético é feito no campo. E existe um campo, né, do planeta, que é uma espécie de uma rede cristalina. O qual eu chamo de rede cristalina, que na verdade é um campo que armazena memórias da humanidade. Ele usa como exemplo, por exemplo, lugares onde houve eventos muito intensos emocionalmente, como o campo de batalha. Pessoas sensíveis, quando chegam ali, não se sentem bem. Ou uma casa onde teve alguma coisa... Podemos dizer que é o campo morfogenético, não é isso que o pessoal... Poderia ser um outro termo, seria esse, o campo acástico, mas de qualquer maneira é um campo sutil, né, que guarda memórias da humanidade. Né? E Cryon, né, ele vem dizendo que esse campo ele começa com a experiência humana não há muitos anos atrás. Aí vem toda, digamos assim, toda a cosmovisão, toda a cosmovisão que o Cryon traz. Ele fala que nós, o tipo de humano que nós somos, é capaz de conceber o sagrado, por exemplo, é capaz de pensar, raciocinar, enfim, de criar a partir de percepções subjetivas, ou seja, um ser que tem uma conexão com o sagrado. Esse tipo de humano surgiu há 200 mil anos atrás, apesar de humanoides existirem desde antes. Só que existe aí o mistério, né, do 23º par de cromossomos, 23 pares de cromossomos, que é uma mudança genética que aconteceu na humanidade há mais ou menos nessa época, 200 mil anos atrás. Foi a fusão de 2 pares de cromossomos que permitiu o surgimento dessas funções, digamos assim, superiores do ser humano.
Então, o Homo sapiens surgiu mais ou menos nessa época. E Cryon fala que nessa época também foi instalado no planeta, aí tem toda a visão, né? Eu estou expandindo um pouquinho, o que ele chama dessa rede cristalina, que é o campo de memórias desse tipo de humano que então começou a viver em corpo biológico. Na verdade, foi aí que a alma, né, começou a habitar corpos e começou então um tipo de experiência que tem a ver com a produção de energia. Então, lembrando que pensamento, emoções, tudo isso são energias. Né? Eles têm uma qualidade que pode ser percebida e que fica armazenada nesse campo. Então, só voltando para onde eu queria chegar. Então, Prion fala isso, que os dragões, ou essa consciência, ou esse símbolo, instalou essa rede quando os humanos, né, chegaram no planeta também. E em mensagens posteriores, ele diz que quem instalou essa rede foram seres humanos que já passaram pelo nosso processo, nosso estágio de evolução, e que estão num momento muito mais evoluído do que nós, né, que seriam seres que vieram das Pleiades, né, que seriam nossos ancestrais espirituais também. Então, aqui é um círculo de tempo muito interessante, porque os nossos ancestrais seriam consciências muito mais evoluídas que nós hoje, mas que já foram humanoides, e que chegaram no nível de consciência onde ele já não tem mais forma física. Né? Então, ele associa, ele começa, isso aí foi as mensagens que o Cryon foi dando, e eu fui indo atrás e conectando as peças. Hoje, o Cryon fala que o dragão, então dentro da visão de Cryon, o dragão é um paradigma de consciência que esses seres chamados pleiadianos, né, essa raça de seres humanos, desenvolveram mais de 1000 anos depois que eles se iluminaram, depois que eles passaram pelo estágio que nós estamos vivendo. Então, resumindo, o dragão, né, mais do que... Lembrando que o símbolo tem várias facetas, né, como o Corban falou. Não existe uma definição. Né, o símbolo ele tem múltiplas formas de você entender. Coisa. Exatamente. Todas estão conectadas numa mesma, digamos assim, um mesmo arquétipo. Então, seria um paradigma de consciência onde o ser humano, né, já tem consciência de que ele também é criador e ele influencia a sua realidade de uma forma profunda e compassiva. Então, ele traz esse termo. A compaixão está ligada com esse estado de consciência. Então, segundo a visão de Cryon, nós estamos começando a desenvolver o paradigma do dragão na humanidade, por isso tantas pessoas começam a ter percepções com essa figura, mas ainda cada um olhando por um ângulo. Então, assim, estou trazendo a visão de Cryon. E aí, trazendo agora para uma outra visão, né, que é uma visão mais também conhecida e esotérica, por exemplo, da Blavatsky. Né? Madame Blavatsky é conhecida, né, como aquela que trouxe, né, uma compreensão profunda das tradições esotéricas, né, na virada do século XIX, do século XX. Né, e ela fala, por exemplo, dos iniciados. Os iniciados seriam seres humanos que realizaram um processo profundo de autoconhecimento, né, de transformações interiores, de tal maneira que eles chegam num nível de consciência, né, de quase conexão com a sua essência divina plena. Né? Então, isso seria iniciação. Seria, né? Então, por exemplo, Jesus, na visão de Blavatsky, das tradições esotéricas, né, ele não é uma divindade que encarnou na Terra e ele é Deus, e como a igreja coloca. Ele é um ser espiritual que veio, assumiu um corpo humano e desenvolveu uma consciência profunda, tão elevada, que ele se identifica com a consciência da unidade. E ele foi ensinar para nós que nós também somos isso. Né? Então ele passou por um processo de iniciação, de transformações tão profundas que o ser humano, digamos assim, dentro de um nível de consciência não tão elevado, o vê como um ser totalmente diferente, até como uma divindade, né? De ser adorado. Mas essa não é a mensagem. A mensagem é que o ser humano pode também se transformar e chegar nesse nível. E só para dizer que essas pessoas que realizaram esse nível de autoconhecimento tão profundo, né, a ponto de poder manipular a matéria, não que isso seja o mais importante, isso é só uma parte fenomenológica da consciência. O importante é a mensagem, digamos, vou chamar de ética, moral, né, dos valores que eles trazem, né, a respeito do ser humano, mas o fato é que esses seres eram chamados de iniciados e uma das designações dos iniciados eram dragões ou serpentes, que depois também foram transformados em símbolos malignos, né, não por acaso. Não, mas enfim, quer dizer que não vamos despertar, meu povo. Fica dentro da caixinha, fica aí, que é para a gente poder conseguir manipular, né? Então fica mais fácil. Nesse nível de consciência, por exemplo, né, então, os iniciados sendo dragões, esse título, na verdade, se refere a um nível de consciência muito elevado.
um ser humano que despertou para a sua divindade. Né? Então é muito parecido com a forma como Cryon descreve, né, o que ele chama de dragão, né, que é um paradigma de consciência, né, que, enfim, nós estamos só começando a desvelar. Então esse símbolo, ele pede para ser revelado por cada um de nós, e cada um chegando por um ângulo, né? Mas eu sinto que isso está começando a acontecer, é assim que eu vejo, né, essa questão do dragão. Ok. Gustavo, a gente já está com 1 hora e 4 minutos. É incrível como o tempo passa rápido, porque a gente nem percebe quando o negócio está bom. Mas eu queria pedir para você deixar uma mensagem final. Fala também do curso que vai ter agora em dezembro, acho que é dia 8, se não me engano. Sim, sim. Fala um pouquinho aí para a gente também. Depois eu vou deixar essa live salva. Então, primeiro, né, para quem está acompanhando a gente aqui, foi um tempo muito curto para a gente falar de um tema tão interessante, tão vasto, tão profundo, né? E tem muito a ver com por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, as eternas adoraria perguntas. trazer você para o YouTube, que lá a gente fica bastante. Se você aceitar o meu convite, será uma honra. Mas, tá, obrigado. Então, só para complementar, falando que, para quem quiser aprofundar mais, eu sugiro de novo o canal do Farol. No YouTube, lá tem várias mensagens de crime. Para quem sentiu, né, essa curiosidade e quiser se familiarizar um pouco mais, lá você vai ter, assim, muita coisa para poder acessar. Né? E a mensagem é essa, gente. A gente está num momento realmente de transição, de mudanças. Né? A gente vê isso todo ao redor. Quem já está mais consciente disso há mais um tempo entende, né, os eventos mundiais a partir de uma perspectiva diferente. Né? Que ela traz muito mais esperança, né, e percepção de benevolência do que o que aparenta na superfície. Né? E exatamente como Crime escreve. Quando a luz chega, a escuridão começa a se mostrar. O que sempre teve aí, na consciência humana, usando uma coisa muito simples, né, começa a se mostrar. O que está acontecendo hoje na humanidade é isso. A gente está vendo naquilo que sempre teve presente no humano de baixa consciência, e nós não estamos mais aceitando esse tipo de coisas. Né? E, ao mesmo tempo, estamos descobrindo coisas dentro de nós que nós também não estamos gostando. Então, o convite é se transformar, saber que você tem a essência divina dentro de você. Dá uma chance para isso. Clive fala assim, o único passo necessário para a ascensão é você, com toda entrega, né, de forma muito íntima e profunda, entrar em contato com o que você chama de Deus, o que você considera, né, inteligência maior do universo, benevolente, não importa nomes. Né, mas essa inteligência amorosa e maior. E faça a pergunta, Deus, mostre o que eu preciso saber. Mostre-me o que eu preciso saber, porque isso é parte de você, sabe? Aí você começa um processo, se você realmente diz isso com intenção pura, né? Com a intenção de realmente ouvir, né? E seguir a orientação desse parceiro divino, dessa inteligência maior, você inicia um processo de autodescoberta, de transformação, que vai levar a sua vida para uma outra perspectiva, né? Que tem a ver com essa perspectiva de que nós estamos aqui para poder transformar esse planeta e criar um planeta realmente, né, que tenha características, né, divinas. Porque nós temos essas características. Que seja um planeta com harmonia, com paz realmente entre os seres humanos, respeito, né, tolerância, todos esses atributos que nós sonhamos em ter, eles são possíveis. Mas começa com a gente, começa com o nosso processo de autoconhecimento, né, nosso caminho. E é isso, não deixe de fazer isso. E com relação ao curso, né, então, como a gente estava comentando, eu trabalho com a MF há mais de 20 anos e a PEG continua trazendo ferramentas. Né? E, recentemente, ela tem trazido uma série chamada Série de Ativações Mestras, e eu vou dar um curso chamado Os 8 Portais. A sua malha evolui. Então, a MF ela se baseia em um trabalho que vai ativar o que nós chamamos de malha de calibração universal, que é esse campo eletromagnético, que permite a expansão da nossa energia e da nossa consciência. Essas coisas estão juntas. Né? Como se a gente entrasse em contato mais profundo com essa essência espiritual que nós somos. Né? Como se os véus fossem tirados. E essa malha, né, essa anatomia energética, ela vem expandindo. Né? E em 2019 houve uma segunda atualização, digamos assim, dessa malha. Né? Então, esse evento chamado 8 Portais, onde nós vamos trabalhar com essa malha de calibração universal, né, para poder expandir esse campo e, com isso, né, permitir uma conexão mais profunda com esse eu essencial, né, que se expressa através da nossa intuição, se expressa através da nossa intenção de uma postura mais compassiva, mais benevolente, né, e que isso venha para a nossa vida. Então, vai acontecer dia 8 de dezembro, né, começa agora, não tem pré-requisitos, né, e a informação está no nosso site do Farol, que é www.faroldeluz.com.br, além de outras informações. Eu vou
deixar tudo na descrição. Gente, Sementes de Luz com Dilma Oliveira no YouTube. Essa live vai estar lá e lá você vai encontrar todos os contatos, tá bom? Então, querido, brigadão, Eu que agradeço, muito obrigada Vilma, mesmo, amei. pelo convite. Muito bom. Esses papos são Bom, sempre elevam, né? né? Sempre gostoso estar junto e compartilhar. Obrigado Um pelo cheiro, meu convite. povo. Um E, cheiro pessoal, grande para todo mundo que esteve aqui com a gente. Brigadão. Sigam lá nação o Jardim Gustavo. Luz e tamo junto. Agora É estamos juntos e nóis. misturados. É uma outra que eu É isso. mas sem Então ser tá. caótico, de forma benevolente e compassiva. Sempre, sempre. Então tá, joia. Obrigadão mais uma vez, pessoal. Valeu aí pela participação, pelo carinho. Um cheiro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Diogo. Valeu.